Bem-vindos ao Descarbonizável, o podcast de conversas sobre descarbonização. Eu sou a Isabel Martins, da revista Sustentável, e hoje é nosso convidado João Menezes, secretário-geral do BCSD. Viva, João! Olá, Isabel. Como está? João, é um gosto tê-lo no nosso podcast. Hoje vamos falar de sustentabilidade. Mais genericamente, não nos vamos focar em nenhum projeto ou em nenhuma empresa. O BCSD acaba por ser uma associação empresarial que já conta com cerca de 170 empresas. Certo? Queria que começasse por nos explicar, embora na generalidade das empresas que estão ligadas ao mundo da sustentabilidade conhecem perfeitamente o BCSD, mas que começasse por nos explicar aqui um bocadinho porquê esta necessidade de reunir uma associação de empresas para, no fundo, ajudar nesta jornada da sustentabilidade. Qual é aqui, de facto, a grande ajuda que esta associação pode dar aos seus associados? Bom, antes de mais, agradecer o convite para esta conversa. O BCSD, vejamos, dando um passo atrás, o BCSD faz parte de uma rede global do WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, que também é uma rede de empresas, mas estas mais globais, tem sede em Genebra, tem escritórios próprios em todo o mundo, de Nova Iorque a Tóquio, e depois tem presença em 65 países, entre os quais Portugal, sendo eu, digamos, uma espécie de country manager, apesar de nós termos uma independência total relativamente ao WBCSD, da operação em Portugal. Ora, o WBCSD começou em 95, nós surgimos 6 anos depois. Porquê é que o WBCSD começou em 95? Porque em 92 houve uma cimeira da Terra no Rio de Janeiro, a Earth Summit das Nações Unidas, e foi talvez em 92, e algumas pessoas já têm memória dessa cimeira, porque foi o primeiro momento em que a sustentabilidade se tornou, ocupou os mídia mainstream, por assim dizer, de banda larga. Dizia, as Nações Unidas em 92 fizeram essa conferência em que quiseram, por um lado, mediatizar o tema, mas por outro chamar as empresas. À época, já uma percentagem significativa das empresas faziam parte das 100 maiores economias do mundo. Hoje são mais de 50% das 100 maiores economias do mundo, não são países, são empresas. À época eram já cerca de 30%. E, portanto, as Nações Unidas disseram, nós precisamos que as empresas, pelos seus impactos sociais e ambientais, mas também pelo seu poder de inovação e investimento, façam parte da equação de resposta aos grandes desafios da humanidade. Não basta as Nações Unidas, os governos, a sociedade civil, é preciso o apoio das universidades, porventura é preciso também as empresas que façam parte deste desafio. E aí saiu como compromisso da Cimeira da Terra em 92 a criação de uma organização interface que pudesse servir, lá está, de interface, de plataforma para agregar as empresas, àquela época as maiores multinacionais, e aí surge o WBCSD. Nós surgimos 6 anos depois, com a mesma vocação, que é ajudar as empresas-membro na sua jornada para a sustentabilidade. Isso significa olhar para as suas cadeias de valor, olhar para as suas estratégias, para os seus modelos de negócio e perceber como é que eu posso integrar melhor os temas ESG, ambiente, social e governance, ética de gestão, não tanto numa perspectiva de mitigação ou redução de impactos negativos, mas até de criação de valor. Como é que eu posso criar valor para as pessoas e para o planeta, para além de criar valor económico? Que é a perspectiva mais interessante para as empresas, não é? Perceber onde é que estão esses valores, não é? Sim, quer dizer, nós temos a noção de que as empresas, vejamos, eu muitas vezes digo que as empresas estão agora a transitar da adolescência para a idade adulta. As empresas foram uma invenção de há 100 anos. Há 150 anos não havia empresas. E foram um instrumento muito importante ao longo do século XX, ao longo, como dizia, da sua adolescência, para a otimização na afetação dos recursos disponíveis, criação de emprego, geração de riqueza. O bem-estar material de que nós hoje beneficiamos teve como veículos, como obreiros, por assim dizer, as empresas. E, portanto, e depois, evidentemente, também nos impostos que pagaram, permitiram ao Estado redistribuir e desempenhar a sua função social. Mas agora é-lhes pedido mais. É-lhes pedido mais porque o planeta e porque as sociedades estão em desequilíbrio ou encontraram novas... desequilíbrios que são novos, que não existiam alguns à época e outros já existiam. E por isso as empresas hoje são chamadas a ter a capacidade não só de gerar lucro, de afetarem de forma ótima os recursos e gerando emprego e gerando riqueza, mas também de criar valor, dar resposta a esses desafios de caráter societal e de caráter ambiental, sob pena, se não o fizerem, de arruinar o próprio negócio no longo prazo. E, portanto, é não só uma questão de competitividade no curto prazo, porque os stakeholders, nomeadamente os clientes das novas gerações, os novos investidores, querem cada vez mais fazer do consumo um ato de cidadania, querem poder impactar o mundo positivamente através das suas opções de consumo, mas no longo prazo, veja,
mais de metade do PIB mundial assentem recursos naturais escassos. Se acabarem, acabam para sempre. É metade do PIB mundial que cai. Se já de haver condições para a vida no planeta, deixa de haver condições para haver negócios. Portanto, também no longo prazo é do interesse das empresas terem aqui um papel. Elas estranharam de início, porque como é próprio de qualquer adolescente, estranham-se as obrigações da idade adulta, não é? Mas depois entranham-se, porque a verdade é que ter um propósito maior do que inundar o mercado de produtos e tentar impingi-los e vendê-los a qualquer jeito ou a qualquer preço e remunerar o acionista e depois fazer umas férias nas Bahamas. Quer dizer, de repente, abrir-se toda uma outra dimensão de propósito, de eu perceber que para além de parte disso poderes continuar a ser verdade e eu ainda por cima impactar positivamente a vida do planeta, das pessoas, e isso contribuir para que as futuras gerações possam ter vidas melhores e que as pessoas hoje tenham vidas mais felizes. É o desafio de sair do business as usual, não é? Como se costuma dizer. João, estava a falar aqui desta entrada na idade adulta, o que me leva aqui à questão de um estudo que vocês divulgaram recentemente, feito com base num inquérito aos vossos associados, que incidia precisamente sobre a maturidade, não é? A maturidade das empresas nesta jornada da sustentabilidade. Como é que estamos a este nível da maturidade? Estamos ainda a dar os primeiros passos, não é? Quer dizer, a amostra do estudo é relativamente pequena porque foi ainda um estudo piloto. Nós vamos continuar a fazer o estudo anualmente, a amostra vai começar a alargar-se, mas de qualquer modo é muito interessante o retrato que ele traça. Por um lado, as empresas obviamente são todas diferentes, consoante a dimensão, consoante a geografia onde operam, consoante o grau de exposição a mercados internacionais ou a investidores internacionais, assim a sua propensão ao seu conhecimento sobre estes temas ou a sua maturidade ESG nestes temas é maior ou menor. E, portanto, obviamente, aqui uma empresa maior tende a ser mais madura do ponto de vista ESG, uma empresa que está exposta a mercados internacionais por via da exportação, quer que seja, ou a investidores internacionais é mais madura tipicamente em termos de ESG. Alguns setores são mais dados a uma maior maturidade, por exemplo, em Portugal o setor têxtil e vestuário já percebe que não há outro caminho, mas temos setores ainda um bocadinho em fase ainda mais iniciais dessa jornada para a sustentabilidade. Isso tem muito a ver também com o tipo de consumidor ou de cliente destas empresas, que está a exigir bastante mais, no caso da indústria da moda, por exemplo, ou não? Sim, ou tem a ver com o seu impacto, que tem realmente um impacto muito grande da atividade? Tem sobretudo a ver, de facto, com os tais clientes do norte da Europa e não só, que são mais exigentes desse ponto de vista, porque querem poder dizer essas marcas do norte da Europa aos seus clientes finais que os seus produtos são sustentáveis. E para terem essa insígnia e poderem fazer essa promessa, têm que, amontando na sua cadeia de valor, assegurar-se que a sua cadeia de abastecimento é sustentável. E, portanto, vêm fazer exigências, têm políticas de procurement que são muitíssimo mais exigentes do que se a sustentabilidade não fosse tema. Portanto, isso ajudou, deu um empurrão, veio de fora, a que a nossa indústria se tornasse mais madura. Por exemplo, no setor agroalimentar, a agricultura biológica também já amadureceu. E aí até por exigência das pessoas, porque a alimentação é uma coisa que tem uma relação muito direta com a nossa saúde, mas depois tem setores onde ainda não há pressão de público suficiente, por exemplo a construção, ainda não há pressão de cliente final suficiente, por exemplo turismo também ainda não tem a pressão suficiente de público final. É difícil a Isabel dizer, eu não vou ficar neste hotel porque não é suficientemente sustentável, ou eu não vou comprar esta casa porque não é suficientemente sustentável. Então há setores onde ainda não... E por isso a oferta, os players nesse setor ainda se podem dar ao luxo de não ter uma oferta que crie tanto valor e que integre também os ESG. João, regressando aqui ao estudo, havia de facto uma percentagem pequena de empresas que já estavam a co-liderar, digamos assim, este processo de transformação e de mudança. Portanto, a maior parte delas ainda estariam num estágio de despertar, não é? De começar agora a perceber, no fundo, o que é que eu posso fazer, como é que a minha atividade impacta, a começar a medir, não é? Que é uma coisa às vezes difícil de colocar as empresas a fazer. Mas o que lhe perguntava é se esta amostra para si é representativa do universo empresarial, ou seja, que de facto ainda há aqui estamos muito no início deste caminho. Sim. Nós, BCSC, vamos lançar agora, muito em breve, um kit de primeiro passo para a sustentabilidade, que é um produto, no fundo, se quiser, para as PME, e o pintor Matisse dizia: eu pinto para um advogado que chega cansado a casa. E nós estamos a desenhar este kit para um responsável de uma PME que chega cansado a casa e que ouviu falar de sustentabilidade e de que não há caminho de regresso porque a regulação exige, o investidor, o cliente, o que quer que seja, e que então que é mesmo forçado a avançar. Aconteceu há cerca de 20 anos algo parecido com a transformação digital. Foi uma transformação
que também se estranhou de início, quer nós nas nossas vidas cotidianas, quer sobretudo as empresas. Quem não apanhou essa carruagem, quem se atrasou, em muitos casos acabou por ficar fora de pé. Mas com a sustentabilidade, e também era um universo novo, um universo estranho, e hoje ninguém pode dizer que está fora do mundo digital. E a mesma coisa com a sustentabilidade. Portanto, esse kit primeiro passo para a sustentabilidade vai permitir à empresa medir, perceber onde está, dar umas primeiras sugestões de medidas a tomar, de orientação estratégica, e tem que ser tão agradável como, sabe, os packs que se compram, a Vida é Bela ou a Odisseia, não queria, em que tem ali um pacote de refeição com spa, com uma noite no hotel. Bom, a ideia é essa. A ideia é poder ser uma experiência de 6 meses que combina quer ferramentas, um conjunto de toolkits muito básico. Eu quero saber qual é a minha pegada carbónica. Tem aqui uma solução muito prática. Quero outras coisas mais experienciais e vivenciais, e compara com o tal spa e a refeição, em que a pessoa tem uma vivência mais na primeira pessoa do que é a sustentabilidade. Porque nós temos que conquistar. Há o perigo, e nós percebemos isso no estudo, as empresas, nomeadamente as PME, vivem muito no imediato, na sobrevivência e pagar salário ao fim do mês. Têm muito pouco tempo para frescuras, passa a expressão, para coisas laterais que não impactem a empresa do ponto de vista económico positivamente, e portanto acabam por nunca ser prioridade. E portanto, de repente começam a despertar, mas começam a despertar por via da regulação, da obrigação. Nós não queríamos que as PME despertassem para este tema por via de mais uma chatice, mais uma coisa como a declaração de impostos, não é? E quer dizer, mais uma coisa, uns quadros que eu vou ter que preencher, e mais um tema que é um tema de reporte e de compliance legal, e não um tema que é muito mais do que isso, o tal tema do propósito, que é como é que de repente esta empresa se pode transformar numa força do bem, por assim dizer, no bem no sentido amplo, de impactar positivamente o planeta e as pessoas, para além de fazer o seu negócio, para além de dar empregos, pagar salários, para além disso, ainda pode ter um contributo maior para o mundo. Como é que e isso, de facto, de repente entranha-se, só para concluir, o CEO, o Larry Fink, da BlackRock, escreve aquelas cartas no dia 1 de janeiro para os CEOs das empresas em que investe. A segunda, o título era Purpose and Profit. E ele dizia, tem que se preocupar com o purpose, com o propósito, porque senão não vou ter profit no futuro. E é verdade. E o purpose primeiro estranha-se e depois entranha-se. Se você vir, por exemplo, o Steve Jobs sempre foi movido pelo propósito. Nunca foi sobre purpose. Nunca foi sobre profit, quero dizer, perdão. Nunca foi sobre lucro. Foi sobre Stay Hungry, Stay Foolish, que é o nome da palestra dele, magnífica, em Stanford. Foi sobre um propósito maior para a sua vida e, de certo modo, para o mundo, que não o de remunerar os acionistas da Apple. Mas, João, como é que inspiramos estas PMEs, como o João diz, que têm a preocupação de pagar os salários, portanto, de uma série de chatices que estão ligadas à sua própria dimensão e às dificuldades dos seus negócios? Como é que as inspiramos a entrar nesta jornada quando ainda não é completamente decisivo para o negócio deles? Vai começar a ser, como o João diz, por via das obrigações legais, mas essa é a parte da chatice, não é? Sim, sabe, há aqui 2 temas que são um bocadinho, de uma escala um bocadinho maior, e que se calhar temos que tocar, mas que são em si outra conversa. É o tema da comunicação e como é que nós puxamos as pessoas, o coração das pessoas para isto. E estamos aqui num mídia. Há muito trabalho a fazer ao nível da comunicação. Eu estive a semana passada em Nova Iorque a participar na Climate Week New York e numas cimeiras que houve, enfim, uma série delas. Houve centenas e centenas de eventos em Nova Iorque, uma coisa absolutamente... Já é uma cidade que nunca dorme, nesta semana especialmente, e no que toca à sustentabilidade. Portanto, foi de facto muito intenso. Mas é impressionante nessas centenas e centenas de eventos espalhados pelas cidades, das Nações Unidas a cafés de esquinas, nas universidades, em toda a parte, em aceleradoras, em empresas. Houve um único debate que eu me tenho apreciado sobre o tema da comunicação. Como é que nós comunicamos sustentabilidade, como é que nós entusiasmamos as pessoas para a sustentabilidade, para a grande aventura da sustentabilidade. A segunda, também só houve 1 ou 2 debates, é o tema dos IDGs. Não sei se a Isabel conhece os IDGs, Inner Development Goals, mas nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 SDGs, Sustainable Development Goals. Pouco tempo depois apareceu a proposta dos 5 IDGs. Os SDGs, os 17, são sobre metas, construções coletivas exteriores a nós, bem-estar material, acesso à água, saneamento, alterações climáticas, quer dizer, são tudo causas, digamos, exteriores a nós próprios e que vão, obviamente, impactar positivamente o bem-estar das pessoas, mas que são exteriores a nós próprios. Os IDGs são sobre olhar para dentro, sobre olhar para nós próprios. E vai ser muito difícil nós vencermos a indiferença das pessoas sem, comunicarmos melhor a sustentabilidade, 2, sem haver um trabalho
das pessoas olharem para si próprias. E esse trabalho das pessoas olharem para si próprias, porque os gestores, os políticos, os professores, os cientistas, até são pessoas ao fim do dia. E esse trabalho de olhar para dentro de si próprio é um trabalho que tem que começar na escola. Por exemplo, o David Lynch, a Fundação, fez um projeto tão interessante na Califórnia, nas escolas de primeiro ciclo, escolas em bairros problemáticos, 10 minutos de meditação, primeiro ciclo, miúdos, 6, 7 anos, 10 minutos de meditação antes de começarem as aulas, logo de manhã às 8 da manhã. Diminuiu drasticamente níveis de ansiedade, níveis de frustração, agressividade, mau desempenho escolar. 10 minutos de meditação. Então nós damos um passo atrás também enquanto pessoas e trabalhamos o nosso interior, ou será muito difícil grandes construções coletivas, grandes utopias, sem as fundações, que somos nós próprios, estarem robustas. Fazendo esse paralelismo com o mundo empresarial, do olhar para dentro, onde é que acha que é preciso atuar? Olha, vou-lhe dar... Que é um desafio enorme. 3 ou 4 notas. Primeiro, para ser consequente com o que estava a dizer, a parte da comunicação, eu acho que tem que ser mais experiencial. O WBCSD tinha o BCSD da África do Sul, que também é membro da rede global como nós, o nosso homólogo, por assim dizer, da África do Sul, tinha um projeto para CEOs na África do Sul, que era deixá-los de fato de treino, ao CEO, com $10 no bolso, num gueto. E os guetos da África do Sul não hão de comparar com os nossos. E essa era uma experiência, depois íamos buscar ao final da tarde. E essa era uma experiência para esses CEOs descobrirem o que é a vida daquelas pessoas, o que é viver num gueto, o que é ter medo. E foi para muitos que participaram, e não foram assim tantos, não durou assim tanto tempo, compreende-se porquê, mas uma life-changing experience. Não morreu nenhum. Não durou assim nenhum. tanto tempo, assustei-me um pouco. Muito bem. Sabe que é muito curioso, por acaso agora estamos num podcast e divagando um pouco, mas é muito curioso como as vivências podem de facto afetar-nos. E agora aqui uma curiosidade: o Evangelho segundo São Mateus do Pasolini, o filme, tinha como figura que fazia de Jesus um ator amador, e o Pasolini tinha um interesse particular para atores amadores, e que curiosamente tinha vida corporate, era diretor de recursos humanos numa empresa em Barcelona e fez o papel de Jesus. E foi uma life-changing experience tão forte que ele abandonou a empresa e passou a fazer outra vida, abandonou a vida corporate. Portanto, eu não estou a sugerir que as pessoas abandonem a vida corporate. De todo, vamos lá voltar à corporate. Não, claro, mas estou a dizer que se quiser, para que o tema da sustentabilidade se entranhe e para que a comunicação possa ser efetiva, ela tem que ser experiencial, vivenciada. Nós estamos muito longe da natureza. As escolas podem ter hortas, estamos muito longe de nós próprios e os miúdos trabalharem na horta. As escolas podem começar por ter 10 minutos de meditação. Portanto, esse tema, o que é que as empresas podem fazer hoje? Podem apoiar projetos que ajudem a que nós também façamos um trabalho de relação com nós próprios e de relação com a natureza e com os que nos estão próximos, que depois se vão traduzir em empatia, em graus de empatia muito superiores e num interesse genuíno em ser um veículo de construção de alguma coisa e não só de acumular riqueza para si próprio e para quem está próximo. Eu vim de Nova Iorque e há mais uma divulgação, mas é uma divulgação que eu acho que é importante. Vim de Nova Iorque com um hashtag, que é o hashtag descer na vida. Eu não acredito, eu cada vez acredito menos em líderes, ou sejam políticos, sejam empresários, que não estejam disponíveis para descer na vida. A sustentabilidade vai precisar de decisões ousadas e disruptivas, e só terá a coragem de as tomar quem estiver disponível para descer na vida. Porque senão a primeira preocupação será sempre defender a sua posição, o seu conforto, a sua zona de conforto. Mas para você estar, Isabel, disponível para descer na vida, tem que estar muito equilibrada, tem que estar muito segura de si própria, sob pena da sua fragilidade, das suas ansiedades acabarem por se atravessar sempre no caminho, e você acaba a viver muito de equilíbrios de curto prazo e de satisfazer os interesses de curto prazo deste e daquele, e não a governar para o longo prazo como nós devíamos fazer. Ok. João, portanto, essa parte é importante e é uma parte pouco falada, não é? Porque normalmente não tocamos muito nesse olhar para dentro, como estava a dizer. Que outros desafios é que vê aqui? Há pouquinho estávamos a falar na questão do estudo de maturidade e há aqui ainda muito para avançar. Onde é que lhe parece que estão as maiores dificuldades das empresas? Nós sabemos hoje em dia,
que há setores que estão, ou que há partes da sustentabilidade que estão um pouco mais avançadas, onde aceleramos um pouco mais, a transição energética, por exemplo, onde há tecnologia mais madura, mais disponível, onde provavelmente as empresas também veem logo ali um benefício não só ambiental, mas económico também. Mas depois existem aqui outros domínios bastante mais atrasados, por exemplo, na circularidade, né? A gestão de resíduos em Portugal é todo uma zona cinzenta quase. Onde é que lhe parece que é preciso trabalhar para dar ferramentas, no fundo, às empresas provavelmente vai passar muito por investigação e desenvolvimento também, não é? Porque temos que avançar nessa matéria, mas para fazer acelerar esta parte da circularidade. Sim, a sustentabilidade é uma transformação, eu não quero voltar a comparar com a transformação digital, e portanto pede doses massivas de inovação. E a inovação em 3 horizontes. A transformação deve ser pensada em 3 horizontes. O horizonte incremental, o horizonte disruptivo e o moonshot. E, portanto, as empresas, eu até costumo dizer 60-30-10. Portanto, vamos concentrar 60% do esforço da energia no incremental, 30% no disruptivo, 10% no moonshot. O que é o moonshot? O moonshot é o aspiracional a longo prazo. É o que se chama Man on the Moon. O que é que eu podia estar a ser ou fazer daqui a 10, 15 anos? 10, 15 anos eu podia ter táxis autónomos voadores. É assim que eu me vejo daqui a 10, 15 anos. E a empresa deve abrir uma pista, como diz, de investigação, desenvolvimento de produto, nesse sentido. O que é preciso fazer para lá chegar? Se nós estivermos todos de acordo com esta visão, táxis autónomos voadores, elétricos, já agora, o que é preciso fazer? Isso não vai acontecer amanhã, não é? Ok, então a dimensão seguinte é a dimensão disruptiva, são coisas mais de médio prazo. Que novos materiais, mais bio, que novas soluções de packaging ou no packaging, que novas soluções de modelo de negócio, imagino. Em vez de vender produtos, vender o serviço, e conhece bem a economia da partilha, é também um aliado da sustentabilidade, ou na circularidade, lá está, como é que eu posso reduzir resíduos, reintroduzi-los. Por exemplo, eu visitei recentemente a fábrica da Amorim, há 0 resíduos, é impressionante, 100% circular, as melhores, simplificando muito claro, a melhor cortiça serve para fazer rolhas, o que sobra faz pavimentos, a poeira, o pó que sobra, tudo isto faz biomassa que alimenta com energia a fábrica. Você pensa que vai entrar numa fábrica cheia de poeira, de pó, ainda para mais cortiça, 0 pó, 0 poeira. E porque é tudo aproveitado. E portanto, portanto as empresas trabalharem aos 3 níveis, mas sem esquecer o incremental é o que eu posso fazer hoje. É redução de consumos de matérias-primas, redução de consumo de energia, de consumo de água, reforço de competências das pessoas. A transição acaba por se fazer. O que é que eu acho que acontece em muitos casos? Empresas agarram-se àquilo que é incremental economicista, que é, ok, a redução de consumos permite-me poupar ao fim do mês, e não há mal nenhum que isso aconteça, é ótimo, win-win, mas depois esquecem muito a via disruptiva e a via moonshot, como digo. E essas duas precisam de recorrer a técnicas do empreendedorismo e da inovação, de business development, de lean startup, design thinking, que no mundo da sustentabilidade ainda não são muito comuns. Portanto, há empresas que já começam a ter aceleradoras internas para product development, mas sustentável, para repensar a cadeia de valor, representar o portfólio de produtos, mas em moldes novos, completamente novos. E pelo mundo fora, por exemplo, é muito interessante a aceleradora que tem a Unilever em Londres, a Foundry. A Foundry, se você está em qualquer parte do mundo e tem um problema para resolver numa categoria de qualquer produtos alimentares, de higiene, o que for, que quer melhorar, e pode ser o tema da sustentabilidade, faz um mini briefing, coloca na Foundry, a Foundry lança para o mundo uma call, como é que nós podemos resolver isto, Open Innovation, e depois chama as equipas vencedoras para fazerem um processo de ideation, de ideação, e depois das melhores ideias de aceleração dessas ideias, na Foundry, que é um reator, no fundo, de partículas, não é um acelerador. E, portanto, a inovação, a sustentabilidade para acontecer precisa de inovação, e a inovação para acontecer deve ser trabalhada nos 3 horizontes, incremental, disruptivo, exploratório, e se isso estiver a acontecer, eu não tenho dúvida que a empresa vai ter uma vida longa, e vai ter um edge de competitividade e de resiliência que não terá se só trabalhar no incremental. Aquelas coisas, apaga a luz quando sair do escritório, o ar-condicionado, está tudo ótimo, mas não se esgota aí a sustentabilidade. Ou se for só sobre um relato, ou só sobre obrigações legais, não está a descurar todo o potencial que tem de competitividade e resiliência à sustentabilidade. Muito bem. João, agora que voltou a tocar aí neste tema da obrigação legal,
Está muito na ordem do dia esta questão dos reportes de sustentabilidade, não é? Vem uma diretiva que vai tocar numa primeira fase nas grandes empresas e depois nas PMEs cotadas em bolsa, mas que pode impactar muito a vida nas empresas por via da questão da cadeia de valor, e as empresas vão começar a ser inquiridas também sobre as suas práticas porque são fornecedoras de alguém que é uma grande empresa e que começa a ter estes reportes de sustentabilidade. De que forma é que esta diretiva, na sua opinião, daquilo que já é conhecido, das preocupações que as empresas vão avançando, pode impactar é que este tecido empresarial, estas PMEs, que ainda não está muito preparado para isto? Sim, quer dizer, vejamos, é fundamental o progresso no sentido de tornar transparentes as cadeias de valor e partilhar com o consumidor final os impactos, as dependências e os riscos da nossa cadeia de valor. Como eu dizia há pouco, se nós quisermos fazer do consumo um ato de cidadania, temos que ter informação sobre isso, sobre os impactos que os produtos têm na vida das pessoas e no planeta. Qual é a pegada carbónica, qual é a pegada hídrica, ao longo da cadeia de valor quem recebe o quê? O fornecedor num país em desenvolvimento está a receber o suficiente, ou eu estou a tirar para... É fair o trade, e há a insígnia fair trade, é um comércio justo ou é injusto. E portanto esse, como se diz, full disclosure, o tornar absolutamente transparente a cadeia de valor e perceber quem ficou, quando eu pago um preço final de X, que pedaços ou que fatias desse preço foram para que etapa, para as diversas etapas da cadeia de valor. E partilhar os impactos dessa cadeia. Isso é absolutamente fundamental. E isso consegue-se, e é um desafio, e é o desafio do passaporte de produto, através de informação nas etiquetas dos produtos. Quando compra um frigorífico já tem eficiência energética, ou uma casa, mas quando compra uma t-shirt não, por exemplo. E a informação não se deve esgotar na eficiência energética. Segundo ponto, esse tema de tornar transparente e de partilhar os impactos, os riscos e as dependências não se esgota no labeling, deve também fazer parte do relato da história e da vida da empresa. No fundo, é um relato que começou por ser financeiro e que agora é também não financeiro, vai passar a ser também não financeiro. Isso vai obrigar as PME a terem sistemas de informação mais sofisticados, a ser capazes de integrar outro tipo de indicadores de avaliação de performance que não só os económico-financeiros ou comerciais de atividade, mas sem isso, eu costumo citar muitas vezes o Peter Bakker, que é o CEO do WBCSD, ele costuma dizer accountants will save the world, os contabilistas vão salvar o mundo. Sem isso, isto é só... Se calhar estamos um bocadinho ao nível do greenwash, ou das boas intenções, ou de coisas fofinhas. Que vão ser os grandes supervisores destes relatórios, não é? Quem? Os contabilistas. Sim, sem dúvida. Mas quer dizer, a sustentabilidade é para levar tão a sério como, quer dizer, qualquer outro tema, que esta ideia de que a sustentabilidade é uma coisa agradável, mas pode ficar no universo do discursivo, do subjetivo. Não, para acontecer precisa de ser medida e deve ser partilhada para que todos, investidores, trabalhadores, consumidores, possamos tomar decisões. Eu quero saber na empresa em que vão trabalhar, que impacto é que tem na vida das pessoas. E digo-lhe, se for uma empresa que explora mão de obra e trabalho infantil, imagino no Hemisfério Sul, eu quero saber que trabalho numa empresa assim, ou eu tenho o direito de saber, ou ao cliente, ou ao investidor, e portanto esta diretiva, a CSDR, é muito importante, a par de outras, a do procurement, das cadeias de abastecimento, de due diligence, a do passaporte de produto, todas convergem, todas têm na gênese a obrigação ética, não é legal, é ética, de bom senso, de eu partilhar com os meus stakeholders os meus impactos, tornar transparente a minha atividade. Isso não devia ser estranho. Mas as empresas estão preparadas para isso, não? Não, mas... Porque, nomeadamente, discute-se a questão: onde é que está a informação, quem é que trata a informação, onde é que vamos buscar a informação. E é exatamente por isso que o kit Primeiro Passo para a Sustentabilidade, que nós vamos lançar agora em breve, vai dar respostas a essa ansiedade, vai ser um primeiro degrau. Vai permitir estender uma mão, um primeiro degrau, um kit muito simples, como digo, e para um responsável, uma PME que chega cansado a casa e consegue. Agora, as associações empresariais setoriais não estão a fazer o suficiente. Há muitas ainda a negacionistas do tema, e que só se preocupam com temas que elas consideram mais materiais, temas de caráter económico, designadamente. Por exemplo, é muito interessante, na Irlanda, o setor do turismo, o equivalente ao turismo de Portugal da Irlanda, tem uma bateria de pessoas formadas, altamente qualificadas na área da sustentabilidade, que cede a um determinado preço, mas que cede, é um recurso partilhado, às empresas hoteleiras do setor do turismo irlandesas,
porque elas não têm capacidade financeira para ter um responsável de sustentabilidade, alguém full-time, e portanto há uma partilha de um recurso. Não há razão nenhuma para nossas associações empresariais, nas diversas áreas, agroalimentar, construção, turismo, qualquer delas, não terem aqui um papel que devia ser dianteiro. Depois há as outras associações empresariais, que são como o BCSD, as horizontais, não somos verticais. Bom, e aí sim, somos horizontais na área da sustentabilidade, estamos cá para ajudar as empresas. Mas nós temos que acelerar muito a transição para a sustentabilidade, e para que as PME possam saltar. Veja, as PME passaram pelo esforço da produtividade na década de 80, porque perdemos a mão de obra barata para a China e não só, tivemos de dar um salto tecnológico de ganho de produtividade. Depois tivemos que conquistar mercados externos, ganhar qualidade, fiabilidade, incorporar conhecimento na nossa oferta para conseguirmos exportar para mercados mais maduros, mais exigentes. Depois veio a transformação digital, agora veio a sustentabilidade. São muitos choques externos, mas este é mais um e é decisivo para o futuro destas empresas. Portanto, ou as associações empresariais fazem aqui também um papel de perceber isto já não é só sobre produtividade, internacionalização, exportação, conhecimento e transformação digital. Isto é também sobre sustentabilidade, ou se deixam o tema à porta, vão estar a prestar um mau serviço aos seus associados. Muito bem, João, temos aqui o tempo a galopar e estamos mesmo quase no final. Não resisto a colocar-lhe uma última questão, pô-lo aqui a sonhar um pouco. Se amanhã pudesse tomar uma medida política que pudesse ajudar as empresas na sustentabilidade, uma única, que medida tomaria? Eu não quero dar uma resposta retórica, mas eu primeiro começava por reunir as empresas e fazer-lhes a pergunta, no sentido em que as empresas não podem estar de fora, nem a sustentabilidade da concertação social. A sustentabilidade está fora da concertação social e portanto, a primeira coisa que eu faria, se tivesse essa varinha, seria fazer da sustentabilidade um tema para a concertação social e colocar a pergunta. Mas, digo já, e aqui não tanto pela positiva, pelo incentivo, digamos, do subsídio, mas uma coisa que eu faria é, tivemos a última política fiscal, a última revisão de uma política fiscal verde em 2014, para o ano 2024, fazem 10 anos, de que tivemos aqui uma disrupção do ponto de vista fiscal, no sentido de uma política fiscal verde. Já vai na hora de nós revermos novamente a nossa política fiscal no sentido de a tornar muito mais verde e dar assim um incentivo às empresas de taxar mais os seus impactos ambientais, as suas emissões e, porventura, menos a criação de riqueza. Muito bem, fica aqui a sugestão para quem nos ouve, não é? De criar então, de fazer então essa revisão da política fiscal. Portanto, tínhamos que terminar com a fiscalidade, não é? Ainda não tínhamos tocado nessa parte. João, de facto, o nosso tempo terminou. Foi um gosto conversar consigo e ouvi-lo aqui nesta viagem sobre a sustentabilidade e esperamos que da próxima vez que tiver a oportunidade de o entrevistar, que estejamos mais avançados, a tocar em pontos mais ambiciosos da nossa jornada de sustentabilidade. Foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada. E eu prometo para a próxima não falar de Pasolini. Não tem mal. Digamos que eleva um bocadinho aqui a nossa conversa. Muito bem. O Descarbonizável fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade sobre sustentabilidade no site da Sustentável, na newsletter, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo Descarbonizável.